Vamos então resolver os exercícios do conjunto vou aplicar relativo às expressões numéricas e vamos ver o primeiro ponto tem exatamente 12 questões. Vamos ver caso a caso. A linha 1, portanto, nós temos 4 à sexta menos 6 à quarta. Portanto, nós não temos uma multiplicação nem divisão de potências. Portanto, não há regras de potências para calcular. Temos uma subtração, temos que calcular o valor de cada, do aditivo e do subtrativo e, portanto, fazer a diferença. Foi o que nós fizemos. Portanto, 4 à sexta é um produto de 6 fatores iguais a 4 e 6 à quarta é um produto de 4 fatores iguais a 6. Fazendo o cálculo, 4 à sexta é 4096 e 6 à quarta é 1296. Portanto, a diferença dá 2800. A linha 2. Temos uma soma de 3 ao quadrado com um produto 2 à quarta vezes 5. A primeira prioridade, segundo o cálculo das expressões numéricas, vai para a multiplicação. Temos que fazer esta multiplicação. Como nós não temos aqui hipótese de transformar isto numa potência de base ao expoente igual a 2 ou 4, respectivamente, temos que fazer os cálculos. Fazemos 2 à quarta é 16, vezes 5 dá 80. E depois somamos com 3 ao quadrado, que é 9, dá 89. Portanto, a primeira operação, não esquecer que é a multiplicação, só depois é que se faz a adição. À linha 3, temos o produto de 7 por este diferencial 5 ao cubo menos 4 ao cubo. A primeira prioridade vai para resolver o que está dentro de parênteses e só depois da multiplicação. O que está dentro de parênteses, nós não temos multiplicação nem divisão de potências com expoente ou bases iguais e, portanto, temos que calcular o valor do aditivo e do subtrativo. 5 ao cubo é 125, 4 ao cubo é 64, a diferença é 61 vezes 7 dá 427. Na linha 4, temos o produto de 2 levantado a 2 ao cubo vezes 2 menos 2 ao cubo. Portanto, isto é uma potência de uma potência. A primeira prioridade vai exatamente para a multiplicação. Neste caso, nós vamos ter potências com bases iguais e expoentes diferentes. Dá-se a mesma base e somos os expoentes. Neste caso, o expoente é uma potência, 2 ao cubo é 8. 8 mais 1 dá 9. 2 à nona é o resultado desta multiplicação. Menos 2 levantado a 3 ao cubo. Segundo a regra da potência das potências, portanto, nós sabemos que o produto, a potência de uma potência é igual a uma potência da mesma base e que os expoentes é o produto dos expoentes. Neste caso, nós vamos ter 3 vezes 3, 9. Portanto, vamos ter 2 levantado a 9 menos 2 levantado a 9. Como temos um diferencial de duas quantidades iguais, o resultado vai ser 0. À linha 5, temos 1 levantado a 25 vezes 25, portanto é a única operação, e neste caso não podemos aplicar a regra das potências, porque nem as bases nem os expoentes são iguais. Temos que calcular o valor de cada uma dos fatores. Neste caso, o primeiro fator, 1 levantado a 25, sabemos que é igual a 1, o número 1 elevado a qualquer número é igual a ele próprio, portanto 1 vezes 25 é 25. À linha 6, temos 11 à quinta vezes 11 ao quadrado menos 11 ao quadrado. Temos que começar pela multiplicação, que é a primeira prioridade, e só depois é que será a subtração. No primeiro caso, temos um produto de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Portanto, a regra é dar a mesma base e somar os expoentes. Portanto, 11 levantado a 5 mais 2, portanto, dá 11 levantado a 7, menos 11 ao quadrado. Neste caso, temos que calcular que nós temos uma subtração, não temos aqui a aplicabilidade das regras das potências. 11 levantado a 7 é 19.487.171 menos 121 dá, portanto, este valor. À linha 7, temos 10 levantado a 3 à quarta menos 3 ao cubo vezes 2 ao cubo. Nós temos que fazer da esquerda para a direita, temos que fazer as multiplicações em primeiro lugar, portanto esta multiplicação e aquela, e só depois no final é que fazemos a subtração. Portanto 10 vezes 3 à quarta, aqui não é possível aplicar, transformar o 10 numa potência de modo a termos a aplicação das regras de potência, portanto temos que calcular os valores. 3 à quarta é 81 vezes 10 dá 810.
Aqui 3 ao cubo vezes 2 ao cubo, aqui podemos fazer a aplicabilidade da regra da potência, bases diferentes e expoentes iguais. Neste caso dá-se o mesmo expoente e multiplicam-se as bases. 3 vezes 2 dá 6, 6 levantado a 3. Portanto, calculando o valor, 6 ao cubo é 216, fazendo o diferencial para 810 dá 594. À linha 8, temos 10 ao cubo menos 8 ao cubo menos 11 vezes 2 ao cubo. Portanto, da esquerda para a direita temos que fazer a multiplicação em primeiro lugar e só depois é que fazemos a subtração, começando pela primeira, que é a primeira que aparece da esquerda para a direita. Portanto, fazendo a multiplicação aqui, temos uma potência a multiplicar por 11, não é possível transformar este 11 numa potência porque é um número primo e, portanto, temos que calcular os valores. 2 ao cubo é 8, 11 vezes 8 é 88. Fazendo a diferença, 10 ao cubo menos 8 ao cubo menos 88, calculando os valores, chegamos a um resultado de 400. A linha 9, temos 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Temos que começar pela multiplicação, não é? Temos potências com a mesma base e expoentes também iguais. Podemos optar pela regra de bases iguais ou expoentes iguais, como nós vemos aqui. Se optarmos pela regra de bases iguais e expoentes diferentes, dá-se a mesma base e somam-se os expoentes. Se optarmos pela potência de expoentes iguais e bases diferentes, multiplicam-se as bases e dá-se o mesmo expoente. O resultado é sempre 81. Portanto, calculando o valor desta potência, fazemos o diferencial para 2 ao quadrado. Portanto, aqui não há aplicação de regras de potência, é igual a 77. À linha 10, temos 2 terços à quarta dividido por 2 terços ao quadrado vezes 2 terços ao cubo. Temos uma divisão e multiplicação de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Temos que resolver a primeira prioridade vai da esquerda para a direita, vai para a divisão, né? Porque a divisão e a multiplicação têm o mesmo peso. Simplesmente a regra que antecede a essa é que temos que efetuar os cálculos da esquerda para a direita, que é o sentido em que escrevemos. Portanto, 2 ao cubo, 2 terços à quarta é dividido por 2 terços ao quadrado, dá-se a mesma base, a regra é dar-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. Aqui esta é a regra aplicável só à multiplicação, mas portanto a divisão é exatamente 2 terços dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes, fica 2 terços ao quadrado. Então agora vamos ter 2 terços ao quadrado vezes 2 terços ao cubo. Agora sim, aplica-se a esta regra, que é a regra da multiplicação, com a mesma base, dá-se a mesma base e soma-se os expoentes. Chegando ao resultado 2 terços à quinta, sabemos que 2 terços à quinta é igual ao quociente 2 à quinta dividido por 3 à quinta. Calculamos 2 à quinta e 3 à quinta. Portanto, em termos de máquina, como é que calculamos? Como nós só temos as potências de base, a potência de base 2, de expoente 2 e expoente 3, podemos calcular 2 à quinta como 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, não é? Portanto, isto vai dar 32. E o mesmo relativamente ao 3 à quinta, podemos calcular 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado, 243. Nota de erro. Se efetuarmos a multiplicação em primeiro lugar, portanto, é aquela regra, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que os resultados são completamente diferentes, como vocês podem aqui analisar, não é? Portanto, se não obedecêssemos, sabemos que a divisão e a multiplicação têm o mesmo peso, mas antecede esta regra a questão do aparecimento da esquerda para a direita, das operações. Portanto, nós fizemos a divisão e muito bem em primeiro lugar. Se fizéssemos a multiplicação, chegaríamos a um resultados completamente diferentes. Como nós vimos no resultado anterior, obtivemos 32 sobre 243 e aqui obtemos 3 meios. Portanto, está errado, não é? Isto é uma chamada de atenção para que não se efetue este erro. A linha 11, temos 0,1 ao quadrado vezes 10 ao quadrado dividido por 1 quinto ao quadrado. Portanto, aqui neste caso, temos um produto de potências com o mesmo expoente e bases diferentes. Neste caso, multiplicam-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Como é que nós fazemos? Multiplicamos 0,1 por 10. 0,1 é 1/10, né? Transformando em número decimal em fração decimal. O que é que acontece? Multiplica-se 1/10 por 10. 10 corta com 10, fica 1. 1 levantado ao quadrado. Portanto, 1 ao quadrado é 1. É dividir por 1 quinto ao quadrado. Neste caso, 1 quinto ao quadrado
para transformar a multiplicação, temos divisões, temos uma divisão de potências com o mesmo expoente e bases diferentes, dá-se o mesmo expoente e divide-se as bases. Aqui o que é que fizemos? Invertemos a fração 1/5, passou a ser 5, para transformar a divisão numa multiplicação. Então ficamos com 1 vezes 5 ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, que é igual a 25. Portanto, este é o resultado. A linha 12, temos 0,3 ao quadrado vezes 3 décimos ao quadrado, menos 3 quartos a dividir por 10 quartos. Da esquerda para a direita, temos que fazer em primeiro lugar a multiplicação e só depois a subtração. Neste caso temos uma multiplicação de bases diferentes e expoentes iguais. Portanto, dá-se o mesmo expoente e multiplicam-se as bases. A única coisa que nós fizemos aqui foi transformar o 0,3, o decimal, numa fração, 3 décimos. Aqui temos duas hipóteses: ou fazemos pela regra de bases iguais e expoentes diferentes, ou bases diferentes e expoentes iguais. Neste caso, consideramos as bases iguais, 3 décimos, e somamos os expoentes. Neste caso ficou 2 mais 2, 3 décimos à quarta, menos 3 à quarta sobre 10 à quarta. Ora, 3 décimos à quarta, como nós sabemos, é a divisão do 3 levantado a 4 dividido por 10 levantado a 4. Portanto, nós vamos ter uma subtração em que o aditivo e o subtrativo são iguais. Logo chegamos a um resultado igual a 0. Vamos então resolver o exercício número 2 do mesmo grupo de exercícios, e o enunciado diz-nos o seguinte: copia para o caderno o quadro seguinte e completa os espaços em brancos com a leitura de expressões numéricas em linguagem natural ou linguagem simbólica. Portanto, linguagem natural ou linguagem simbólica e linguagem matemática. Portanto, 2/3 à oitava dividido por 3/5 ao cubo. Em termos de leitura, como é que se pode ler isto? Pode-se ler como 2/3 elevado a 8 a dividir por 3/5 elevado a 3. Ou então ainda o quociente da oitava potência de 2/3, né? Pelo cubo de 3/5, pelo cubo de 3/5. Ou ainda, do seguinte modo, o quociente de 2/3 elevado à oitava potência, 2/3 elevado à oitava potência, por 3/5 elevado à terceira potência. Portanto, há várias maneiras de se ler isto. Eu pessoalmente gosto mais da primeira, 2/3 elevado a 8 a dividir por 3/5 elevado a 3. A segunda questão, temos a soma do cubo de 5 com 8, portanto dá em termos de linguagem natural e pede para expressar em termos de linguagem simbólica ou matemática. A soma, nós temos a soma de duas coisas. A primeira é o cubo de 5, o cubo de 5, é 5 ao cubo, e a segunda é com o número 8, portanto a soma do cubo de 5 com 8. A terceira questão, temos 3 vezes, abrir parênteses, 5 ao quadrado menos 0,5. Como é que se pode ler isto? Pode-se ler como o triplo, que é 3 vezes, da diferença entre o quadrado de 5 e 5 décimas. Outra maneira é o triplo da diferença entre 5 elevado a 2 e 5 décimas. Eu, pessoalmente, escolho sempre este tipo. Uma terceira, o triplo da diferença entre 5 elevado à segunda potência e 5 décimas. Temos a quarta questão, escrever em linguagem simbólica o quadrado da diferença, diferença entre duas coisas, entre o cubo de 10 e o cubo de 5. Portanto, o quadrado da diferença entre o cubo de 10 e o cubo de 5. Aqui falta um 2. Outra questão é 2 ao quadrado ao cubo a dividir por 3 ao cubo ao quadrado. A leitura o quociente do cubo do quadrado de 2 pelo quadrado do cubo de 3. Ou o quociente de 2 elevado a 2 elevado a 3 por 3 elevado a 3 elevado a 2.
ou o quociente 2 elevado à segunda potência elevado à terceira potência por 3 elevado à terceira potência elevado à segunda potência. Vamos então resolver o exercício número 3, que é relacionado com a transformação da linguagem simbólica para a natural em termos de expressões numéricas. E o problema diz-nos o seguinte: a Ana comprou um automóvel no valor de 13.500 euros. Pagou a terça parte a pronto e o restante em 20 prestações iguais. Escreve o que representa cada uma das expressões seguintes. Vamos ver caso a caso. Portanto, a Ana comprou o carro por 13.500 euros, pagou um terço de 13.500. O que é um terço vezes 3.500? É a fração do custo do automóvel que foi paga a pronto pela Ana. Não é? Portanto, ela pagou a pronto um terço, não é? E os outros 2 terços pagou em prestações. Em quantas prestações? Em 20. 2 terços de vezes 3.500 é a fração do custo. A fração é a parte do todo. É a fração do custo do automóvel, é parte do custo do automóvel que foi paga a prestações pela Ana. Não é? Portanto, ela comprou o automóvel, pagou uma parte a pronto e vai pagar as outras 2 partes, que são 2 terços, 2 partes de 3 no total, a prestações. E como é que pagou essas 2 terços? Pagou em 20 prestações. Então, se nós dividirmos o total que ela ficou de pagar a prestações por 20, é o valor de cada uma das 20 prestações pagas. Não é? Chegamos aqui, se dividirmos este intervalo em 20 partes iguais, cada uma destas partes vai valer exatamente este valor aqui. A terceira questão que aparece aqui será 2 terços vezes 3.500 a dividir por 20. Portanto, é o valor da prestação. Se nós calcularmos esta expressão numérica, resolvendo primeiro que está dentro do parênteses, que é a regra, é? E só depois a divisão, obtemos 27.000 a dividir por 3.000, ou seja, 9.000 a dividir por 20, dá 450 euros de prestação. Portanto, a Ana, ao comprar um automóvel, entrou com 4.500 euros e os outros 2 terços do custo, portanto, a diferença dos 4.500 para os 13.500, são os 9.000 euros, não é? Ela pagou em 20 prestações iguais a 450 euros. Portanto, aqui uma visualização em termos de esquema, portanto, temos o total do custo do automóvel, 13.500, dividimos o total em 3 partes, ela paga uma a pronto, que é o que está a preto, que é 4.500, e o que está a vermelho é prestações, ou seja, 2 terços de 13.500, ou seja, 9.000 euros. E depois, neste conjunto do que ficou de ver, nesta fração de custo, não é? Que ela ficou de ver, dividiu por 20 prestações, calhou a 450 euros cada um. Portanto, está aqui uma demonstração visual do esquema de raciocínio.